Meu Deus do céu, que igreja linda, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Queridos, ontem nós tivemos o lançamento do nosso Difflin Camp 2025, a igreja lotada, muitos jovens celebrando aqui ao Senhor, adorando, se alegrando, era menino pulando, era menino dançando, e a perna treme, a gente fica aqui, mas só a gente sabe como o coração falta sair, como o Senhor falou conosco, Ele vai falar com a igreja. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, para nós compartilharmos uma palavra, amém? A palavra do Senhor diz: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Deixe sua Bíblia do lado, feche seus olhos, curve sua cabeça para nós orarmos. Pai, no nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer, Senhor, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, eu quero me colocar na total dependência do Teu Espírito, quero colocar diante do Senhor essa palavra, que ela encontre terra boa no coração da igreja, que ela cause o efeito para o qual ela está sendo lançada no coração de cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que ela venha trazer renovo, que ela venha nos despertar, que ela venha trazer avivamento, que ela venha trazer, Pai, em nome de Jesus, edificação, arrependimento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Queridos, o título da nossa mensagem é Despertando no Espírito. Repita comigo, despertando. Meu Deus, fale mais forte, você pode. Despertando no Espírito. Exatamente. Despertar significa fazer sair ou sair do estado de sono, do estado dormente. É acordar, é despertar. Quem aí tem um filho que parece que está morto quando está dormindo? Eu não sei você, eu tenho dois. O meu mais velho, se a gente chega lá, Vitinho, ele pula logo. Mas o Joaquim, se a gente pegar ele pelos dois pés e bater assim na cama, ele não acorda. Então acordar, despertar, é você realmente se despertar, acordar, ou então você pegar, de repente um menino igual o Joaquim, e balançar, até ele acordar, até sair do estado de sono. Isso, humanamente falando. Mas também, na Bíblia, a definição bíblica, à luz das Escrituras, o despertamento espiritual faz alusão à mudança de ânimo da pessoa, quanto ao interesse acentuado pelas coisas de Deus, por viver uma vida pautada na vontade do Senhor, ocorrendo uma mudança interior verdadeira, demonstrada pela vida na prática. Então, a definição bíblica do despertamento espiritual é você, de fato, querido, de fato, você ter uma mudança de ânimo, sabe, uma mudança, a pessoa que ela, não, eu não tenho vontade, cara, eu não tenho vontade de ir para a igreja, eu não tenho vontade de buscar a Deus, eu não tenho vontade de me alimentar da palavra, eu não tenho vontade de ir numa célula, eu não tenho vontade. Aí de repente a pessoa ela desperta espiritualmente, e o Senhor vai gerando no coração dela um desejo pelas coisas de Deus, o desejo de se envolver, o desejo de participar dos cultos, o desejo de estar numa célula, o desejo de ser acompanhado, de ser pastoreado, de aprender mais de Deus à luz das Escrituras, de aprender mais de Deus, buscando ao Senhor, tendo uma vida de intimidade, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus. Isso é despertamento espiritual. E infelizmente, muitas vezes, nós nos deparamos com pessoas que estão frequentando uma igreja há anos e anos e anos, mas estão dormindo espiritualmente. Queridos, na nossa nação, a resolução social que aconteceu no Brasil, no mês de junho de 2013, o povo brasileiro acordou, porque estava dormindo, enquanto a inflação voltava a aumentar cada vez mais, e o povo estava sendo distraído pelos preparativos da Copa do Mundo, que iria acontecer no ano seguinte. De repente, o povo acorda, epa, tem alguma coisa errada. Por que a inflação está aumentando e aumentando e aumentando tanto? E eu queria muito que o povo despertasse novamente nos dias de hoje para isso. Aí do nada, o povo começa a ir para as ruas, começa a se manifestar, dizendo algo muito poderoso naquela época, dizendo assim: não estamos mais deitados em berços esplêndidos, despertando porque queriam uma mudança no cenário nacional, ou seja, o povo que estava dormindo, que estava ali,
se contentando com o que estava acontecendo no país, do nada ele desperta, começa a ir para as ruas, começa a se manifestar, porque não queria mais viver daquela forma, porque não queria mais preços altíssimos, porque não queria pagar mais impostos altíssimos, e a coisa começou a mudar. Isso aconteceu no nosso cenário nacional. Queridos, e nós vivemos em um tempo de comodismo e conforto, que são tão almejados pelas pessoas. Isso é tão almejado, que até mesmo as igrejas estão buscando isso. Muitas igrejas estão buscando cada vez mais com fogo, a lamparina acesa, estão com óleo, reserva nas vasilhas, entram para o casamento. Quando as 5 imprudentes voltam, a porta está fechada. E elas começam a gritar: Senhor, abre-nos a porta. E o noivo diz: em verdade vos digo, eu não vos conheço. E Jesus, ele termina essa parábola dizendo: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Isso é muito forte, porque Jesus, ele está trazendo essa parábola no intuito de despertar os seus ouvintes, de despertar aqueles que estavam ouvindo a sua mensagem, porque muitas pessoas pensam que estão de boa, muitas pessoas até pensam que estão bem espiritualmente, pensam que estão bacana, porque vêm numa igreja, ouvem uma palavra, porque participam de um culto, mas quando na verdade estão dormindo. Na parábola, Jesus, ele está trazendo 10 virgens que estão no mesmo ambiente, que estão fazendo a mesma coisa, que foram separadas para o mesmo propósito, mas 5 daquelas 10 virgens não estavam preparadas. As 10 adormeceram, mas quando despertaram, só 5 estavam de fato preparados para a chegada do noivo. No ambiente, em uma igreja, existem dezenas, muitas igrejas, centenas e até milhares de pessoas. Mas no meio de uma igreja, que estão ouvindo a mesma palavra, que estão no mesmo ambiente, estão escutando o mesmo louvor, estão batendo palmas para cantar a mesma música, que estão sendo pastoreados pela mesma liderança, muitas vezes, muitas dessas pessoas estão dormindo espiritualmente. E o versículo, ele é muito claro, dizendo: desperta. Desperta, ó tu que dormes. E despertar, como diz lá no versículo, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia, o sono muitas vezes é comparado com a morte. Muitas pessoas pensam que estão vivas, mas estão dormindo espiritualmente e morrerão espiritualmente falando, se não acordarem a tempo. Tem que despertar. O primeiro erro das virgens nécias foi dormir. Como poderiam dormir se estavam próximas de estarem em uma festa de casamento? Como elas poderiam dormir se estava próxima a chegada do noivo? E elas dormiram. No versículo 5 de Mateus 25 diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Dormiram, próximo à chegada do noivo. A igreja do Senhor Jesus na terra precisa permanecer acordada, porque a chegada do noivo, a chegada de Jesus está próxima. Muito se ouve falar que o Senhor está voltando. Muitas pessoas já ouviram isso desde a época que eram muito crianças, e hoje já estão aí, beirando seus 70, 80 anos, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a volta de Jesus nunca esteve tão próxima quanto nos dias atuais. Se nós olharmos para os eventos escatológicos, se nós olharmos para as Escrituras, e tudo aquilo que as Escrituras dizem, referente aos sinais dos fins dos tempos e a volta de Jesus, tudo tem acontecido. Faltam pouquíssimas coisas se cumprirem para que o Senhor volte. E eu considero que o que falta se cumprir para que Jesus volte, uma das coisas principais é o Evangelho ser pregado no mundo inteiro. E isso não falta muito para acontecer, porque até nos países onde é proibido o Evangelho chegar, nós vemos o Evangelho crescendo. Nós vemos pessoas sendo alcançadas nos lugares mais inóspitos da terra. Jesus está voltando e a igreja precisa despertar. Por quê? Porque ela precisa ganhar vidas, porque ela precisa anunciar as chegadas. Famílias estão precisando ser restauradas, doentes estão precisando ser curados, e a nossa responsabilidade principal como igreja é trazer o sobrenatural.
de Deus para a terra, para a vida das pessoas que estão precisando. Nós precisamos despertar para o sobrenatural de Deus, porque o sobrenatural de Deus, ele acontece quando uma igreja está acordada. As coisas acontecem, o sobrenatural, o milagre, o poder de Deus se manifesta quando a igreja está acordada. A gente olha para a igreja primitiva, a igreja do tempo dos apóstolos, que despertou com a descida do Espírito Santo, em Pentecostes, que despertou aqueles homens, aquelas mulheres, para tudo aquilo que Jesus já tinha anunciado. E quando o Espírito Santo vem, desperta aquele povo, batiza aquele povo, aviva aquele povo. Eles começam a sair e anunciar o evangelho do reino. E o que acontece? Quando eles anunciam o evangelho do reino, é acompanhado de milagres, de sinais, de poder e maravilha. Por quê? Porque eles estavam despertados no seu íntimo, estavam despertados para se mover no sobrenatural. E a igreja precisa se apropriar disso. Porque milagres, poder, unção e avivamento não aconteceu simplesmente no tempo dos apóstolos. Em toda a história da humanidade, Deus ele desperta homens e mulheres depois de Jesus. Em toda a história da humanidade, depois de Jesus para cá, o Senhor despertou. O Senhor despertou nas Américas, o Senhor despertou no país de Gales, o Senhor tem despertado o Brasil. Existe promessa para que do Brasil vai sair um grande avivamento que vai alcançar todas as nações. Queridos, o avivamento no país de Gales começou com a vida de um jovem, um adolescente que entendeu que precisava de Deus na sua nação, sozinho começou a orar para que Deus trouxesse avivamento para o seu povo, para que Deus trouxesse avivamento para a sua nação. E o que acontece? Deus começa a agir, Deus começa a despertar pessoas, e de um jovem começaram a agregar mais pessoas, e Deus começou a se manifestar para eles, e Deus começou a se manifestar através da vida deles. Pessoas foram batizadas, curadas, revestidas de poder, cheias do Espírito Santo, e as coisas começaram a mudar em toda a nação, ao ponto de milhares e milhares de pessoas se converterem ao Evangelho. Se você for estudar a história do avivamento do país de Gales, existem cidades, comunidades, que não era comum as pessoas serem crentes, mas toda aquela comunidade, aquela cidade se converteram ao Senhor. Lugares onde haviam bares foram fechados porque o dono se converteu, e quem bebia no bar também se converteu. Isso é avivamento. Porque o avivamento ele não desperta só a igreja, o avivamento ele desperta toda a comunidade onde a igreja está instalada. Porque o avivamento começa em nós, mas ele começa a fluir através de nós e começa a alcançar as pessoas lá fora, começa a alcançar os hospitais, começa a alcançar as escolas, começa a alcançar as faculdades, começa a alcançar os bares, começa a alcançar as bocas de fumo, começa a alcançar cada rua, cada beco, cada bairro de cada comunidade onde o avivamento começa a acontecer dentro de uma igreja. Mas para que o avivamento comece na igreja, a igreja precisa despertar e buscar ao Senhor para isso. O milagre, o mover, o poder, o fogo, a unção, a graça, se manifesta primeiro na igreja. No país de Gales começou com um jovem. Nas Américas, um homem que foi nesse mover no país de Gales, foi para o braçal, estava ocupado demais tentando fazer com que tudo assentado aos pés do Senhor, ouvindo Ele, porque era uma oportunidade muito preciosa. Ela sentou aos pés do Senhor enquanto Ele ensinava. Enquanto sua irmã estava se acabando de trabalhar, ela escolheu a melhor parte, que foi estar aos pés de Jesus, ouvindo o que Ele tinha para dizer. Jesus reconheceu o serviço dela, reconheceu o trabalho dela, mas Ele também despertou ela para o que era mais importante. Tudo que você está fazendo é bom, é importante, é legal, mas agora, a melhor parte é me ouvir. Muitas vezes nós estamos tão acordados para o serviço braçal, para aquilo que aparece, para organizar as coisas, para deixar tudo organizado, tudo bonitinho, e dormindo para o que realmente é necessário. Dormindo para aquilo que edifica a nossa vida. Dormindo para aquilo que fortalece a nossa vida. Dormindo para aquilo que vai trazer mudança de dentro para fora. Dormindo para aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Muitas vezes a gente está preocupado em ornamentar, em organizar, em preparar o ambiente para receber o povo. Quando na verdade,
o Senhor está querendo uma oportunidade de nós estarmos aos seus pés, ouvindo Ele, para que a nossa vida seja transformada. Outro que foi despertado foi Jonas, o fujão. Jonas dormia no barco em meio a uma tempestade que ele mesmo havia provocado, e foi acordado pelos marinheiros. Jonas capítulo 1, verso 5 diz assim, então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, e ali havia se deitado, e a Bíblia diz que ele dormia profundamente, no meio de uma grande tempestade. Deus tinha uma missão para Jonas. Deus queria que Jonas fosse a Nínive, para pregar contra aquela cidade, porque os pecados dele tinham subido até o altar de Deus. Jonas não quis fazer isso, quis fugir para Tarsis, se eu não me engano. Deus tinha dito para ele claramente, olha, você vai em Nínive, prega contra aquela cidade, porque eles têm pecado, e o pecado deles tem subido diante do meu altar. Prega contra eles. Jonas não fez o que o Senhor mandou, fugiu e dormiu. Todo mundo se acabando no navio, no meio de uma tempestade, uma gritaria, um barulho, barco balançando mais do que não sei o quê, e o cara dormindo. Mas o Senhor fez com que aquele caboclo acordasse. E quando ele acordou, meu amigo, já foi para jogar ele num mar. Isso nos revela que existem consequências para quando a gente dorme, quando o Senhor nos manda ficar acordado para fazer uma missão. Como igreja, eu e você devemos tomar cuidado, porque nós não podemos nos acovardar e medir e pesar a vontade e o projeto de Deus para as nossas vidas de acordo com a nossa própria medida. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que os planos do Senhor são maiores e melhores do que o nosso. A Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muitas vezes a gente conhece a vontade de Deus, mas a gente julga que a nossa vontade é melhor para a nossa vida. E deixa de lado o plano, o projeto e a chamada de Deus para a gente viver de acordo com o nosso jeito. Se você quer viver dessa forma, eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te dizer que, biblicamente falando, e por experiência própria, é muito melhor viver a chamada de Deus do que viver o nosso próprio jeito. Amém? Outros que foram despertados, Pedro, Tiago e João, que dormiam quando Jesus pediu para que orassem e vigiassem com ele no Getsêmani. A Bíblia diz em Marcos capítulo 14, versículo 37, e voltando Jesus, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, você está dormindo? Não consegue vigiar por 1 hora comigo? O próprio Jesus estava com aqueles homens, pediu para que ele tivesse um momento com eles, para orar, para buscar ao Pai, no momento de muita angústia de Jesus, e eles simplesmente adormeceram. Às vezes nós estamos tão perto do Mestre, tão perto do Senhor e daquilo que Deus está fazendo, mas a gente está tão sensível que não consegue perceber. Que o Senhor desperte o meu e o teu coração hoje, para nós realmente vivermos o sobrenatural e aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e através de nós. Porque, gente, queridos, o Senhor quer fazer em nós, quer fazer na igreja, para que depois Ele faça através da igreja. Não adianta eu anseiar, eu querer que Deus faça através de mim alguma coisa. Não adianta eu desejar que Deus faça através de mim o sobrenatural, se eu não deixo que Ele faça primeiro em mim. O inimigo quer que a igreja adormeça espiritualmente para pensar que ela está viva, mas fraca e sem forças para trabalhar. Por isso, a igreja precisa acordar. A igreja precisa acordar. Precisa se unir, precisa buscar a Deus junto, precisa pagar preço junto, precisa andar no mesmo propósito, na mesma direção. Avivada, cheia do amor, cheia do temor de Deus, buscando ao Senhor, buscando o propósito de Deus para a igreja, para que a igreja possa executar a missão que o Senhor
amá-las e cuidá-las de uma forma com que elas fiquem e se firmem em Deus. Precisamos ficar de pé diante das circunstâncias do mundo lá fora. Precisamos ficar de pé diante das artimanhas e armadilhas do inimigo, diante dos projetos do inimigo para nos derrubar. E o Senhor é que nos capacita para ficar de pé. Porque Ele que nos fortalece, Ele que nos dá força. Eu não sei você, mas tem situações na minha vida que se eu fosse usar a minha força, eu nem me levantava. Mas quando a gente se coloca na dependência do Senhor, Ele dá graça. E Ele dá muita graça, porque a gente precisa de muita graça para ficar de pé. Muitas vezes a gente recebe uma notícia de uma enfermidade, de uma tragédia, e a gente se prostra, a gente se joga, desiste, deixa de acreditar no sonho e no projeto de Deus. E é nessas horas que a gente precisa clamar ao Senhor por graça, por misericórdia, para que Ele nos fortaleça e nos ponha de pé. Não é fácil. Há poucos anos atrás, a igreja sofreu um baque muito forte, que foi a morte da irmã Carla. Eu como líder desses jovens, eu vi como eles ficaram. Eu passei meses sem dormir à noite, a minha esposa está aqui. Eu levantava da cama e ia para a sala, sentava na porta da sala de casa e ficava pensando. Às vezes eu vi o dia amanhecer, porque foi um baque muito forte para todos nós, porque ela era muito amada. Ela vinha numa crescente, ela fez uma geração de discípulos. Na época que o ministério estava em crise, o Senhor chamou e levantou aquela moça. E o Senhor foi restaurando o ministério, usando a vida dela, ganhando muitas jovens para o Senhor e colocando os jovens para serem lideradas por ela no ministério, para dançarem para o Senhor. E a Carla, ninguém esperava, a Carla faleceu. E os jovens que andavam por essa igreja correndo, para cima e para baixo, alegres, projeto atrás de projeto, ensaio atrás de ensaio, de repente entravam tristes, cabisbaixos. Porque doeu. Mas o pastor Tilano teve uma conversa com todos nós e nos fez entender que diante dessa tragédia nós precisávamos ficar de pé para dar continuidade ao legado que ela começou a construir. A galera levantou a cabeça, se fortaleceu em Deus, e o ministério continuou crescendo, continuou fazendo aquilo que ela ensinou a fazer. E hoje a galera está aí, ó. Os jovens estão aí, estão crescendo, e o fruto, a semente que ela deixou, está lá embaixo, ajudando o pai a vender o café da manhã para a igreja. E eu sei que um dia nós vamos nos encontrar com ela. Em nome de Jesus nós vamos nos encontrar com ela. É sobre isso, querido. Diante de muitas coisas que às vezes nos derrubam, um peso é tão grande sobre as nossas costas, a gente tem que clamar ao Senhor para que Ele nos levante, para que a gente permaneça de pé, para que a gente levante. Amém? Não adianta acordar e ficar deitado do mesmo jeito. É preciso levantar para provar que está acordado. Uma das formas de se conseguir ficar acordado muito tempo é ficando em pé. A primeira coisa que nós fazemos para dormir é deitar. Querido, nós precisamos insistir em manter a posição. Insistir em vigiar, em se cuidar, para que a gente permaneça de pé. Você está deitado espiritualmente? Levante-se, porque o Senhor te chama. Amém? Outro aspecto do versículo é ilumina. Cristo te iluminará. A luz incomoda quem está nas trevas. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, porque Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. Somos como estrelas, que não têm a própria luz, mas refletem a luz do sol. Nós não temos uma luz em nós mesmos,
mas nós refletimos a glória de Deus, do sol da justiça, do Senhor. Nós precisamos entender que Cristo quer nos iluminar, quer iluminar a nossa vida, quer nos arrancar do lugar das trevas, sabe, de tristeza, de dor, de agonia, de desânimo, de frieza, de comodismo, e nos colocar numa posição para que Ele possa nos iluminar, para que a glória dEle resplandeça nas nossas vidas, para que as pessoas olhem para nós e possam ver a glória de Deus manifestada. Amém? As virgens nécias ficaram no escuro porque não tinham preparado azeite necessário para iluminar sua caminhada, e quando foram ver, já era tarde demais. Entenda uma coisa: se você não despertar e não deixar Deus tirar da posição de escuridão para te colocar num lugar onde Ele possa te iluminar, pode ser tarde demais. Na Bíblia nós também temos alguns exemplos de pessoas que receberam a luz. O apóstolo Paulo foi um que no caminho de Damasco era cego espiritualmente e viu uma grande luz, que era Jesus, que mais tarde abriu os seus olhos. Outro foi Pedro, quando estava preso e a igreja orava por ele, uma luz veio no meio das trevas no calabouço. Para ele estava perdido, sozinho, preso, maltratado. Mas lá fora do cárcere tinha toda uma igreja junta, unida no mesmo propósito. Estava orando para que Deus desse livramento. A igreja orou e Deus operou o milagre. Eu costumo dizer, tem um versículo muito precioso que fala que a oração de um justo ela é poderosa e eficaz, e eu costumo dizer, imagina só, quando toda a igreja se une para orar. O que não pode acontecer? Se a oração de um justo ela já move o sobrenatural, imagina a oração de toda uma igreja. Amém? Outro foi um carcereiro que prendeu Paulo e Silas, pediu uma luz e então desejou ser salvo. Aquele homem, ele ia se matar quando ele viu a prisão aberta. Mas aí ele viu que os homens, apesar de estar aberta a prisão, ele viu que os homens ainda estavam lá, Paulo e Silas estavam lá. E ele pediu uma luz, pediu uma palavra. E com a palavra, ele também desejou a salvação para a vida e para a casa dele. Amém? João capítulo 9, versículo 4 diz: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que nos enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Queridos, a luz demonstra que é tempo de trabalhar. Quando a luz de Deus, ela reflete em nós, a gente precisa se movimentar, precisa trabalhar, precisa executar a obra, precisa de fato se posicionar como igreja, porque a obra é isso, é obra, é trabalho. E nós temos muita coisa para executar. E se só 2 ou 3 despertarem para isso, vão se sobrecarregar, porque é muito trabalho. São muitas vidas para cuidar, são construções, são projetos, são obras missionárias, projetos sociais. E Deus quer usar toda a igreja nesses projetos. Não são apenas 1 ou 2 pessoas, mas toda a igreja. Quando a igreja ela começa a refletir a luz de Jesus, a igreja começa a trabalhar junta e unida em um só propósito. Então é tempo de demonstrarmos a nossa luz para aqueles que estão em trevas, na escuridão do pecado. Por isso nós não podemos esconder a nossa luz. Mateus 5,15 diz: e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Sua vida tem sido luz? E essa luz tem iluminado a vida das pessoas que estão em trevas? Deixa eu falar uma coisa para você. Ontem eu fui surpreendido pelo Joaquim. Ele disse: papai, eu estou contando, e eu já ganhei esse ano 3 almas para Jesus. Porque ele me ouviu, eu disse que eu tinha um objetivo esse ano de 2025. Eu queria ganhar pelo menos 50 almas para o Senhor. A gente já está quase metade do ano, e eu tenho contado quantas pessoas a gente tem ministrado, tem pregado, tem investido na vida, e essas pessoas têm se convertido. Para a glória de Deus, eu já estou na metade disso. E o Joaquim ouviu eu falar isso. E o que ele fez? Ele pegou isso para ele.
Outro dia ele chegou lá em casa muito alegre, muito feliz, ele disse, papai, eu ganhei uma alma para Jesus. Eu disse, é sério? É sério? O que tu fizeste? Não, eu preguei, eu disse que Jesus amava ele e perguntei, disse, olha, Jesus te ama, tu quer aceitar Jesus? Na lata. Aí o amiguinho dele disse assim, eu quero. Ele disse assim, então ora comigo. E ele orou pelo rapaz. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, perdoe-me. E botou o rapazinho para repetir. E ele chegou muito alegre. Aí quando foi ontem, ele chegou comigo dizendo assim, olha, já ganhei, já são 3, eu ganhei outro colega meu e hoje eu ganhei mais um aqui na igreja. Eu disse, rapaz, enquanto eu estava pregando aqui, fazendo o convite aqui em cima, ele estava pregando lá embaixo e ganhando criança. Por que eu estou falando isso para você? Não é porque é meu filho, pode ser o filho de qualquer um. Eu estou falando isso para você por quê? Porque para o meu filho, para a glória de Deus, para o meu filho, a luz de Deus reflete em mim. Eu sou exemplo para eles. E o que eu faço, eles têm procurado copiar, isso é muito bom. Porque quando nós temos filhos e aquilo que a gente faz, o nosso filho não quer fazer, aquilo de bom, é preocupante. E eu fico muito feliz, porque eu não sou perfeito. Gente, eu não sou pai, eu não sou marido perfeito, eu não sou homem perfeito. Eu tenho muitas falhas. Já errei muito feio com pessoas. Eu tenho pedido graça e misericórdia de Deus para que eu não pise na bola de novo. Para que eu possa continuar a minha caminhada, porque tem muitas pessoas que contam comigo, principalmente os meus 2 filhos. E eu preciso ser luz para eles. Você, papai e mamãe que está aqui, você precisa ser luz para eles, porque eles contam com você. E se for para refletir alguma coisa na vida dos nossos filhos, que seja a luz de Deus. Que seja a luz de Deus. Amém? E para concluir, queridos, é muito difícil acordar uma pessoa que não quer ser despertada. É muito difícil a gente trabalhar, investir, orar, clamar e ministrar para que Deus desperte na vida de uma pessoa que não quer ser despertada. Não, eu não quero saber de igreja. Eu vou na igreja, mas eu não quero saber de me envolver. Eu não quero saber de liderar, eu não quero saber de discipular. Eu não quero saber, eu só quero ir. Só quero ir lá. Eu vou para receber uma palavra, eu vou para ver se o meu líder não fica pegando no meu pé, dizendo, poxa, tu não foi no culto, o que está acontecendo? Não, eu vou na célula porque eu não quero o meu líder de célula me perturbando a paciência. Poxa, por que você não foi na célula? É muito difícil despertar pessoas assim, queridos. É muito difícil. Mas quando a pessoa sabe que precisa levantar, apenas um toque é necessário. Não durma espiritualmente. Procure ficar de pé para não adormecer e mantenha forte a luz na sua vida. Amém? Haverá um tempo em que as pessoas, que as almas que estão se perdendo no mundo lá fora, acordarão e buscarão sedentas a presença de Deus em nossas igrejas. E neste momento, a igreja precisa estar preparada e bem acordada para cuidar dessas vidas. Fique de pé, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Que o Senhor me desperte. E desperte você nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a levantar. Que o Senhor nos ajude a permanecer em pé. E que a luz de Cristo venha iluminar na nossa vida. Porque como igreja, como filhos e servos de Deus, nós precisamos despertar, levantar e permitir que a luz de Deus reflita em nós. Existem pessoas que contam comigo e existem pessoas que contam com você. Familiares, parentes, amigos, filhos. Muitos jovens, os pais contam com eles. Pessoas no trabalho.
na escola, na faculdade. Pessoas que vão no estabelecimento que você é dono ou trabalha. Um dia, eu fui em um material de construção que estava há poucos meses funcionando aqui na cidade. Eu cheguei para perguntar sobre um item lá, eu não me lembro qual era, e o dono do estabelecimento estava sentado na frente. Eu perguntei, ele muito triste, cabisbaixo, perguntei, ele disse que não tinha, e eu ia saindo e do nada, o Senhor despertou meu coração e eu virei para aquele cara, ele estava com a cabeça baixa. Eu nunca tinha falado com ele, nem conhecia ele, eu sentei do lado dele. E eu ousei perguntar, mano, o que está acontecendo? Está tudo bem? E ele disse, cara, não. Eu estou com esse projeto aqui, é meu sonho. Eu tenho visto que não está dando certo, a gente não tem vendido, as compras não têm saído. Eu olhei para ele, eu disse assim, a Bíblia diz que o homem nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Persevera, o Senhor vai te abençoar e vai mudar a tua vida. Queridos, aquele cara que estava com a cabeça baixa, viu um estranho falar do amor de Jesus para ele de uma forma tão simples e direta. Ele se levantou, mudou o semblante e disse, é verdade, cara, eu não vou desistir. Muito obrigado por essa palavra. Eu falei para ele, eu quero ver, daqui a pouco tempo, você sendo um dos caras mais fortes na área de material de construção dessa cidade. Eu estou falando do dono da casa da construção em Óbidos, que hoje está lá. De vez em quando eu dou uma volta lá com ele, ele me recebe muito bem, com muita alegria. E eu vejo naquele cara um coração grato a Deus por tudo que o Senhor fez. Como igreja, nós precisamos nos despertar para cada detalhe, para o ambiente à nossa volta, porque existem pessoas que estão precisando de apenas uma palavra. Não precisa você saber os maiores segredos da hermenêutica, da homilética, da técnica de pregação, de teologia, não precisa. Você só precisa ter um coração despertado, atento a ouvir a voz de Deus. E precisa ter coragem para abrir a sua boca e deixar Deus falar através da sua vida. Que o Senhor desperte o teu coração, igreja. Que o Senhor desperte o meu coração, para que nós venhamos ter um espírito avivado, cheio do amor de Deus.